Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de dividendos e hoje vamos falar da ENGIE, empresa de energia elétrica, um dos setores mais importantes para quem gosta de distribuição de dividendos. Então, fica de olho, vamos saber se a distribuição deles é sustentável ou não. Fica aí que você vai saber também se hoje ainda é válido comprar essa ação. Então é isso, pessoal, vamos para a análise sem enrolação. Iniciando aqui a análise da ENGIE, de ticker EG3, a ENGIE Brasil. O valor atual dela está em R$ 43,32. Iniciando a análise já dos dividendos da ENGIE, a gente já consegue ver que o dividend yield dela está em 5,77%, estando um pouco acima do que é a média das distribuições das ações do Ibovespa, que fica entre 4% e 5%. Ou seja, ela está um pouco acima dessa média de distribuição, que é bastante positivo. A gente consegue ver que a distribuição de dividendos dela nos últimos 12 meses foi de R$ 2,49 por ação. Lembrando que isso é nos últimos 12 meses e não do início do ano para cá. Então a gente tem que esperar o consolidado do final do ano para saber qual vai ser o dividend yield final da ENGIE nesse ano. É bom lembrar que nós sempre buscamos ações que pagam mais de 6% de dividendos. Não que ela seja uma empresa ruim de distribuição de dividendos, está até muito próximo do que nós buscamos. É bom a gente dizer para quem não sabe que dividend yield são quantos porcentos do preço da ação hoje são distribuídos por meio de proventos ao acionista, ou seja, a soma dos dividendos mais os juros sobre o capital próprios que são distribuídos. Dando uma olhada aqui agora no gráfico, a gente claramente já consegue ver que ela está em um crescimento de distribuição, estando bem próximo do nosso patamar ideal de 6%. Então ela vem num crescimento desde 2019 até o momento atual, tendo passado por 3,92% e 4,64%. A gente consegue notar também que a ENGIE teve em 2018 uma distribuição de dividendos bem acima do que está na sua média histórica. Essa distribuição puxou a média da distribuição dela para cima. A gente consegue perceber então que hoje em dividendos está abaixo da sua média histórica, que é de 6,23% de distribuição de dividendos, de dividend yield, que é uma média que a gente busca, acima de 6%. Vamos dar uma olhada agora aqui então na distribuição consolidada dos dividendos da ENGIE. A gente consegue perceber que desde 2008 até 2022 ela não deixou de distribuir dividendos nenhuma vez, o que é um ponto bastante positivo. A gente consegue ver que há uma oscilação na distribuição ao longo dos anos, mas a gente consegue perceber que de 2019 até o momento atual vem havendo um crescimento constante. Mas temos que lembrar sempre que a ENGIE pertence ao setor elétrico, que é um belo setor para a distribuição de dividendos. Ela que, em sua maioria, é uma empresa de geração de energia elétrica. E nós sabemos que nos últimos anos a empresa vem passando pelo problema da crise hídrica. Então é possível que nos próximos anos essa distribuição de dividendos aumente, principalmente sabendo que o seu lucro irá crescer nos próximos anos. Se nós repararmos, a empresa distribuiu em 2008 R$ 1,15 por ação e em 2021 R$ 1,78 por ação. Foi um crescimento razoável. Mas ela chegou a distribuir em 2018 R$ 4,21 por ação. Nós temos que ver então se nos próximos anos ela vai voltar a fazer esse tipo de distribuição ou se ela vai se manter nessa média de distribuição atual. Até o momento a gente consegue perceber que ela já distribuiu R$ 1,45 por ação. Avaliando a distribuição de dividendos anual, a gente consegue perceber que em 2021 ela distribuiu em janeiro, em abril, em julho e em novembro, e que nesse período ela só distribuiu em março e em julho, ou seja, ainda existe a possibilidade dela fazer uma próxima distribuição ainda esse ano. Se ela fizer essa distribuição, ela vai elevar o seu dividend yield provavelmente acima dos 6%. Outro indicador importante para avaliarmos é o dividend payout, que indica para a gente quantos por cento dos lucros da empresa são distribuídos aos acionistas por meio de juros sobre capital próprio e dividendos. O ideal desse indicador é que ele não seja acima de 100%, ou seja, a empresa não distribuiria mais de 100% dos seus lucros ao acionista. A gente consegue perceber que a ENGIE fez esse tipo de distribuição acima de 100% nos anos de 2012, 2013 e em 2021. Então temos que ficar de olho para os próximos anos, porque esse não é o tipo de distribuição que o acionista gosta.
O ideal para nós seria que a empresa tivesse uma média de distribuição de aproximadamente 75%, mas hoje ela tem sua média em 86,53%, e que ela tivesse, claro, uma distribuição de dividendos acima de 6%. Ou seja, ela é uma empresa boa pagadora de dividendos, mas tem suas ressalvas. Conseguimos ver que ela distribui praticamente quase 100% em todos os anos, sendo que no ano de 2020 ela fez uma distribuição dentro dos nossos padrões ideais. Vamos ver agora então como é que está posicionada a ação da Engie com relação ao seu valuation, estando hoje num preço de R$ 43,32. A gente consegue ver que nesse último ano que passou, a ação teve um crescimento bastante considerável, sendo que ela esteve no dia 26 de junho de 2021 a R$ 36,51 e chegou ao seu pico no dia 25 de maio de 2022 a R$ 45,17, tendo então um crescimento de aproximadamente 18,65% nesse ano que passou. Hoje a gente consegue perceber que ela está praticamente em sua máxima histórica, então talvez ela não esteja num momento tão bom de compra. Vamos avaliar aqui então como é que está o indicador P sobre L, que é um excelente indicador de valuation. Hoje ele está em 21,04, que é um pouco acima do que nós achamos ideal, que é de 15. Mas, como sempre, vamos dar uma avaliada no seu gráfico de histórico. Bom, nós conseguimos ver que desde 2018 até o momento atual, o P sobre L da ação vem crescendo, tornando ela cada vez mais cara com relação ao seu lucro. A gente consegue perceber que a média do indicador é de 15,36 e hoje ela está em 21,04, estando bastante acima da sua média histórica. Eu considero então nesse momento a ação um pouco cara. Outro indicador de valuation que falaremos aqui é o P sobre VP, que é o preço da ação hoje dividido pelo valor patrimonial da empresa. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 1,5 e hoje em 4,23 mostra que a ação está um pouco cara também com relação ao seu valor patrimonial. Mas vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Pegando sua média histórica, a gente consegue ver que ela é de 4,14 e que hoje está em 4,23, estando ligeiramente acima da sua média histórica. Ou seja, ela está praticamente 0 a 0 se considerarmos o valor patrimonial da empresa. Então é isso, pessoal. Essa foi a análise de dividendos da Engie. Se você gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal e aciona o sininho da notificação. E diz aqui embaixo qual é a próxima empresa que você quer que nós avaliemos os dividendos. Um abraço e até a próxima!